Bom, então a gente estava falando que um tipo de sociedade é determinada pelas relações sociais fundamentais, que são as relações de produção, que são divididas são compostas por dois blocos. Uma camada da sociedade, que a gente chama de classe social, dos produtores diretos, dos trabalhadores, os que executam, e uma outra camada bem menor, socialmente, e que cumpre com as tarefas de concepção, organização e direção do processo produtivo, e que essa camada ela concentra a propriedade e fica com o lucro, com o resultado do processo produtivo. A gente sabe, olhando para a sociedade, que a distribuição dos recursos decorrente desse processo produtivo é desigual. Certo? E que essa massa trabalhadora recebe uma retribuição muito menor do que aquele outro conjunto. Sobretudo proporcionalmente, né? Tem até agora a indicação contra o 1%. Nos Estados Unidos mesmo, 1% mais rico concentra a riqueza que metade da sociedade, os bens que metade da sociedade tem. Tem uns dados aí que são no Brasil absurdos, né? A renda de algumas famílias dá conta de milhões de pessoas. Então, como é essa relação social fundamental? A gente viu que o produtor direto está apartado dos meios de produção, tanto do ponto de vista físico e pessoal, ele é livre, ele não é parte da terra, ele não é propriedade do proprietário de escravos, ele é livre, ele é proprietário de si mesmo, ele pode vender ou não a sua força de trabalho no mercado. É que como para viver, para comprar os bens necessários à subsistência, é preciso obter renda, e se você não é proprietário de capital ou de terras, você tem que vender aquilo que você tem, o seu conhecimento, a sua força de trabalho, manual, intelectual, para ser empregado num processo produtivo que nessa sociedade é organizado por empresas que concentram os meios de produção em unidades autônomas, e todas essas relações são mediadas por contratos entre as empresas, contratos de compra e venda, de financiamento, entre os produtores diretos e os meios de produção, contratos de trabalho, que na doutrina, na melhor doutrina, chama contrato de emprego. Porque você vende a sua força de trabalho para ser empregada num processo produtivo objetivo. E aí nós estamos discutindo a exploração do trabalho que há, de modo muito rápido, para mostrar que na legalidade, na relação jurídica, nela mesma, tem uma relação hierárquica entre classes sociais. Tem uma relação, entre outras palavras, de exploração do trabalho, de apropriação de trabalho não pago e de dominação. Mas como? Se eu vendi minha força de trabalho e recebi um salário equivalente, aí é que está. E essa era a dúvida dos economistas. Da onde vem o lucro, né? Da compra, da venda, comprar na alta, vender na baixa, não tem essa história da lei da oferta e da procura, né? Quanto vale um copo d'água agora? Nada, e no deserto? Opa, vale mais, né? Ou quando vem a estação, chega o inverno, a blusa custa mais caro, né? Então se eu vender lá, me preparar, eu tenho um lucro maior. Não é por aí. Pode variar, a oferta e a demanda faz variar o valor das coisas. Perdão, o preço das coisas, mas o preço sempre orbita a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir. Então um pé de alface jamais pode ter a variação climática que tiver o mesmo preço de um equipamento de tecnologia, de um automóvel, enfim, qualquer coisa do tipo. Que é a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir. E aí nós chegamos aqui a esse contrato de trabalho. Simplificando para vocês o direito do trabalho, que eu falava para meus alunos, o que é o contrato de trabalho? É uma quantidade de trabalho por uma quantidade de dinheiro. E aí nisso parece uma troca equivalente. Tem essa ideologia da igualdade e da liberdade. Tudo bem que a da liberdade aqui a gente sabe que, eu fui obrigado a me vender, né? Eu não tenho outra saída para conseguir a minha subsistência, mas ainda assim tem uma liberdade forte, que é eu posso arrumar outro emprego, posso não querer, posso não trabalhar. Tem uma certa mobilidade social.
E o empregador não pode me obrigar pela força a ir trabalhar, eu só posso ir trabalhar pelo contrato. Quantidade de trabalho, como se mede trabalho? Trabalho é movimento, se mede pelo tempo. Então é por quantidade de horas. Hoje, o contrato básico previsto na Constituição não é um pacote Liberty, quantidade ilimitada de horas de trabalho, não, é um pacote determinado mínimo. Claro que é muito excedido na realidade. Mas quanto é? Quem sabe qual é o pacote básico de trabalho da Constituição? 8 horas semanais, 20 mensais? Exato. Fiz um contrato de trabalho, comprei daquela pessoa e ela vai me entregar lá todo dia no horário combinado, 8 horas por dia, 44 horas por semana, 220 horas por mês, por uma quantidade de dinheiro. Aí vem o pessoal na mídia e fala, o custo Brasil, os direitos. Quando a gente está discutindo os direitos, nós estamos discutindo a remuneração, o dinheiro. Porque esse pagamento pode ser na forma de dinheiro, direto, ou indireto na forma de direitos. Exemplo, quando eu mantenho o mesmo pagamento e falo, não são 8, são 4 horas, eu dobrei o salário da pessoa, tá claro isso? E aí a gente pode fazer relações 1000 e ficar livre nesse debate que a rádio faz na nossa cabeça, que é a relação, por exemplo, entre emprego e direitos, né? Tem gente que fala assim, você tem que escolher ou emprego ou direitos. No fundo ele está falando, não tem emprego para todo mundo, vocês concorrem entre si, o que a gente pode oferecer é que cada um de vocês tem um emprego ganhando um salário de miséria. E aí vocês dividem o mesmo posto de trabalho. É uma mentira, porque não é o que acontece. Em cada posto de trabalho, se exige o máximo possível da quantidade de trabalho. E busca-se pagar o mínimo possível de rendimentos. Esse é o interesse de quem está nesse polo da relação. Quem está nesse polo da relação tem o interesse diametralmente inverso. Trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Por quê? O tempo que é de trabalho é também o meu tempo de vida. Então, se eu trabalho 8 horas, me sobram outras 16 para eu descansar, repor minha energia, conviver com a família. Se eu trabalho 6... eu ganho 2 horas para eu conviver ali com a minha família, com meu filho, com os meus amigos, para eu estudar, entendeu? Então é natural que eu queira diminuir o meu trabalho e ganhar mais, porque quando eu ganho mais, eu tenho acesso a mais coisas, a mais bens, a mais conforto. E do outro lado, o capitalista que está buscando lucro vê claramente que quanto mais ele obter de trabalho e quanto menos ele pagar de dinheiro, maior o lucro, tá claro isso? Então vocês percebam que tem um conflito estrutural aqui que nunca vai se solucionar. Com isso a gente também já rompe com outra barreira que a rádio e a ideologia nos coloca diariamente, que é greve é um problema, né? Greve é uma coisa que, isso atrapalha a vida, né? Por que fazem greve se ela causa prejuízo? Eu costumava dizer para os meus alunos, greve no capitalismo é igual chuva no verão. Enquanto houver capitalismo vai haver greve, porque tem esse conflito aqui. E você não consegue obrigar a pessoa a ser explorada o máximo possível. Vamos imaginar que você fique 4 anos sem reajuste e que a inflação foi de 5%, como aconteceu aí num período para trás, para ver 5,20%. Passou 4 anos, você não fez greve e o patrão não foi bonzinho, porque ele falou, não, quero aumentar meu lucro, preciso fazer frente à concorrência, a vida não está fácil, etc, etc, etc. Passou 4 anos, você perdeu 20% da sua remuneração. Você vai comer 20% a menos de pizza, tomar 20% a menos de cerveja, viajar 20% a... Só, não é legal isso. E o cara falou, e tem mais. Você trabalhe mais aí, cara, porque tá difícil. Aí com isso a gente pensa o seguinte, 4 trabalhadores que façam 2 horas extras por dia, 4 vezes 2, 8. Dá 1/5 trabalhador que poderia estar lá no posto de trabalho trabalhando 8 horas. Mas vamos deixar essa luta política e ideológica para depois, vamos pensar aqui na estrutura da sociedade. Onde é que está a exploração aqui? Qual é o preço? Opa, agora que chegou. Qual é o valor, o preço da mercadoria força de trabalho?
como todas as outras mercadorias, é uma quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir. Você fala, mas eu sou uma pessoa. Como assim uma quantidade de trabalho socialmente necessária para me produzir? Eu já estou produzido. Tá bom. Você precisa se alimentar, você precisa se vestir e você precisa estar amanhã 8 horas na porta da minha empresa. E aí entra nessa quantidade de trabalho socialmente necessário o que é socialmente aceitável para você estar lá. Então você fala, por menos de 2 contos eu não vou. Eu vou fazer outra coisa da minha vida, sei lá. Então, um jogador de futebol. E fica claro, né? O Corinthians tinha o técnico melhor de todos do mundo, que sem nenhum jogador conseguia ganhar título. Pepe Carilli. Aí, cara, qual a quantidade de trabalho socialmente necessário para fazer com que o Pepe Carilli continue técnico do Corinthians? Cara, ele ganhava um salário, sei lá, de 300 pau, chegou um time de um sheik árabe e falou, não, eu pago, isso aí é a gorjeta, eu pago 1,5 milhão por mês, um negócio assim. Aí, pela própria concorrência, que é um fator que incide, a quantidade de trabalho socialmente necessária para que aquela mercadoria força de trabalho estivesse lá no dia seguinte entregando o seu trabalho, ficou cara. Mas está muito complexo. Na média, na concorrência, no dia a dia, a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir o trabalhador é o que a gente chama de mínimo existencial. É legal isso, é um direito que tem na Constituição. Não. É o mínimo com o qual você convence aquela pessoa a estar naquele dia. E esse convence conta, por exemplo, com a fome, com o drama do desemprego, com o fato de se você não aceitar esse salário, tem uma fila ali fora de gente que aceita. E tem a quantidade de bens necessárias para você consumir e repor a sua energia. Então, Marx diz o seguinte, o preço da força de trabalho é sempre um salário mínimo, porque é a quantidade socialmente necessária. Então, socialmente é considerando essa concorrência, isto é um mínimo. O mínimo possível para você estar lá no outro dia. Sabendo que isso varia de acordo com o grau de instrução, de acordo com o status, de acordo com 1000 coisas. Cada profissão vai ter o seu socialmente necessário. Então, num técnico de futebol, o cartel de títulos. E num advogado, sei lá, 1000 coisas. E assim sucessivamente. Mas para essa sociedade industrial que a gente está falando, no qual os trabalhos não são particulares e específicos, eles são gerais e abstratos, características, aliás, que a gente viu que na troca de mercadoria se transmite aos proprietários, e essa é a característica do direito, a generalidade e a abstração, todos são iguais perante a lei, livres em suas pretensões. Então, nessa sociedade produtora de mercadorias de massa, a quantidade de trabalho socialmente necessária é a quantidade mínima para reproduzir fisicamente e um pouco intelectualmente o trabalhador, para ele bater lá na porta no dia seguinte. Então, isto aqui é o que determina o preço. Então, quando eu vou comprar essa mercadoria no mercado, assim como todas as outras, eu pago por ela a quantidade de trabalho socialmente necessário. Quanto custa o insumo daquela minha máquina de pão? Que é a farinha, o trigo, não sei o que lá, o sal, papapá. Quantidade necessária de trabalho social para produzir aquilo. Então, o sal, quantidade de trabalho para extrair o sal. O trigo, a quantidade de trabalho que tem na produção, na colheita, na separação e tal. Beleza. E aquela fraçãozinha chega ali. Perceba que é uma sociedade industrial que reduz as quantidades lá para baixo. Porque se eu mesmo for produzir o trigo, pelo amor de Deus, vai demorar, né? Então é tudo industrial, é tudo muito rápido, muito veloz. E entre os vários insumos, quanto custa o aluguel? Quantidade socialmente necessária de trabalho para produzir aquele lugar, aquele espaço urbano. Então um aluguel em um determinado lugar vale muito mais, em outro vale menos. Tem mais trabalho acumulado ali, tem mais facilidades, etc. Estou misturando um pouco as questões da concorrência com as questões do trabalho.
Resultado, ele vai comprando os vários insumos da produção pelo preço das mercadorias no mercado. E aí ele pagou por esse preço aqui, que é o salário, né? O salário é o preço. É igual ao preço da mercadoria força de trabalho, que é uma quantidade de horas regulamentada legalmente. Paguei esse preço. O que acontece? De onde vem o lucro? Porque se eu pego cada mercadoria que eu comprei pelo seu preço, o Marx fala isso, vamos assumir que no mercado as mercadorias são vendidas pelo seu valor real. Vamos deixar de lado por um momento a oferta e a procura, porque se você olhar no longo prazo, por mais que ela varia, ela é uma linha estável que orbita determinada situação. Então, se no verão o casaco é mais barato, no inverno é mais caro. Então, uma coisa compensa a outra. Resultado, as mercadorias são compradas e vendidas pelo seu valor. Então, eu comprei força de trabalho, comprei insumos, comprei a estrutura, o prédio, comprei a máquina, somei tudo e vendi a mercadoria. Ela equivale à soma de tudo isso. De onde vem o lucro? Estou trocando alhos por bugalhos. Entendeu? Estou trocando uma coisa por outra com outra forma. O que acontece? Essa mercadoria aqui é especial. Porque quando eu uso ela no processo produtivo, ela tem a capacidade de produzir justamente o fundamento da riqueza. Não é trivial isso. Mas eu compro entre as várias mercadorias uma que tem a capacidade de produzir riqueza. Então eu compro uma fonte de valor. Valor é quantidade de trabalho socialmente necessário. Então eu compro uma mercadoria que produz trabalho. E aí é que está a mais-valia, o mais valor. Por quê? Ela produz mais valor do que aquilo que ela custou. Porque não tem relação entre uma coisa e outra. Quando eu compro e emprego no processo produtivo, os frutos do trabalho pertencem ao proprietário, assim como as maçãs pertencem à macieira que está no meu quintal. Não importa que essa mercadoria força de trabalho seja a produtora da riqueza, produtor direto da riqueza. Ah, mas tem os meios de produção. Sim, mas alguém foi lá e operou. E esse operar é o que transfere a quantidade de trabalho para aquela mercadoria. Gente, são ideias gerais, são uma tese, necessitaria, claro, aprofundar para especificar isso aí. Mas a gente pode dar um exemplo concreto, muito simples, que é voltar aqui para os exemplos que a gente bola. Uma fábrica de sapato. Vamos imaginar que tem um sapato chiquérrimo lá que custa R$500. E vamos imaginar que eu pago o salário médio de um operário para um sapateiro, R$2.500. Ficou claro para vocês que quando eu vender 5 sapatos, eu paguei o salário do sapateiro. O que tem que ficar claro? Que no contrato de trabalho não tem nenhuma relação com o produto. O lucro pertence à empresa. Quer dizer, não tem nenhuma relação entre a quantidade de trabalho produzida e a quantidade de trabalho paga para ter essa mercadoria especial, trabalhando lá, entendeu? Então, por isso chama mais-valia. Essa foi a tradução que foi feita, mas no inglês, no francês, no alemão chama mais-valor. Por quê? A mercadoria força de trabalho empregada no processo produtivo produz mais valor do que aquilo que ela custou. Então é evidente que esse operário que custou R$2.500 por mês não está limitado a produzir 5 sapatos. Depois que ele produziu 5 sapatos, ele vai embora. E não, ele foi contratado não por uma quantidade de trabalho, ele foi contratado por uma quantidade de jornada de trabalho, não por uma quantidade de produto, uma quantidade de valor, por uma quantidade de horas de trabalho, horas.
E aí fica claro isso. Por isso que os meios de produção evoluem no capitalismo, porque quanto mais rápido eu produzir sapato, simplificar os meios de fazer aquele sapato top de linha que custa R$500, quanto mais rápido eu produzir isso, mais eu vou ganhar. E você fala, não, mas daí vai diminuir a quantidade de trabalho necessário para produzir, de tempo de trabalho necessário para produzir. Porque se eu aumentei a produtividade, criei uma máquina que ao invés de 10 sapatos numa jornada eu produzo 20, o preço do sapato caiu pela metade. Exatamente por isso. Que aí você vai para o mercado com um sapato top de linha custando a metade. Aí o teu concorrente não banca. E você ganha dele. Então você vai tendo ganhos parciais. Até a sua máquina se universalizar. Universalizar você não tem mais nenhum ganho. Mas nesse processo você já ganhou, acumulou capital, investiu numa nova máquina. E aí quando ele adquire aquela que produz 20 em uma jornada, você já tem uma que produz 40. E assim a concorrência leva ao desenvolvimento da capacidade produtiva. Essa capacidade varia de duas maneiras. Uma absoluta e outra relativa. Essa que eu acabei de falar é a relativa. Eu aumentando a produtividade. Então, na mesma jornada, pela tecnologia, eu torno aquele trabalho muito mais produtivo. Essa é a relativa. É por aí que o capitalismo avança. É por isso que os países imperialistas, os países que dominam o mundo, são os países que dominam a tecnologia. Capacidade produtiva. Eles têm mais capacidade produtiva. Isso não lhes dá direito nenhum, assim como deter os meios de produção não dá direito a se apropriar do trabalho do trabalhador. A outra forma de exploração é aquela que os países subdesenvolvidos como nós aplicam, que é a da exploração absoluta da força de trabalho. Então a relativa é a tecnologia, a absoluta é o quê? Fala assim, cara, eu não tenho tecnologia para fazer frente à fábrica de sapato da China. Porque os caras, se você comprar na internet, pelo Instagram, os caras põem no correio, entrega na tua casa, cara, num preço mais barato, tudo bem que a qualidade é daquele jeito, mas num preço mais barato, o mesmo produto. Então como é que eu faço frente? Já sei como eu faço frente. Eu pego esse sapateiro aqui, ó, e não vai dar para te pagar 2,5, bicho. Tá feia a coisa, senão eu vou quebrar, vou fechar, você vai perder o emprego, é 1,5. Eu joguei para metade, né? Ao invés de eu vendi lá os meus mesmos 10 sapatos, R$5.000, eu paguei, eu ganhei, porque eu tenho que pagar a metade para ele, ao invés de 2.500 eu pago 1.500, eu ganhei 3 sapatos. Aí eu faço frente à concorrência. Essa é a exploração absoluta. E ela pode ser aumentando a jornada, ao invés de 8 você vai trabalhar 10. Ou ela pode ser intensificando a jornada. Vamos imaginar um eixo avançando num trilho. Quem assistiu aqui os Tempos Modernos do Chaplin? Vai passando a esteira, tá, isso é a indústria básica. Então você vai lá na Mercedes-Benz, é um eixo que vai passando de um caminhão. Os caras vêm com a roda, pá, põe um não sei o que, põe não sei o que lá, põe não sei o que lá, pá, sai do outro lado do caminhão pronto. Só que esse eixo pode andar rápido e o cara vai ter que correr. O eixo vai devagarzinho. Hoje, pela força da comissão de fábrica da Mercedes que eu tive a oportunidade de visitar, numa disciplina de sociologia do trabalho, o eixo vai na manha. Na manhã, o trabalhador passa, acende o cigarro, não pode, toma um cafezinho, aperta lá uma peça, tá de boa, não sofre com isso, tal, porque comissão de fábrica, luta operária para diminuir a intensidade do trabalho, mantendo os ganhos. Então, essa luta constante. Então, a mais-valia absoluta, aumentar a exploração, aumentando a jornada ou intensificando a jornada com o mesmo salário. Você percebe que ele produziu, ao invés de 5, produziu 10 sapatos, eu paguei o mesmo salário, eu ganhei 10 sapatos aí. Ou a tecnologia. O cara vai lá, pode ter até uma jornada de 6 horas, na boa, tá, mas se tiver tecnologia, porque ela é trabalho acumulado. E aí, quando eu opero a máquina, eu transfiro esse trabalho acumulado para os bens. Eles saem com mais valor. Por isso, os países que dominam são os países que têm valor agregado. O que é isso?
capacidade produtiva em máquinas, etc. Então veja, aqui tem uma exploração do trabalho, são duas classes fundamentais da sociedade. Só que entre essas classes tem fracionamentos de classe. No bloco das empresas, tem o capital industrial, o capital agrário, o capital produtivo, o capital dos serviços, tem o grande capital, o médio capital, o pequeno capital, o capital bancário, o capital financeiro. Hoje quem domina é o financeiro. Hoje quem domina é o grande capital financeiro. E está tendo uma concorrência com o grande capital industrial. Essa é a briga, por exemplo, entre dois representantes das classes. Então os políticos acabam representando as classes. O Trump nos Estados Unidos representa o capital industrial, que falou, esse negócio de livre comércio não está rolando, porque a China nessa competição está ganhando de mim. Então eu vou botar barreira, sair do livre comércio e vou defender a classe trabalhadora. E do outro lado estava o Wall Street, com a Hillary Clinton, que era a finança que ganha com isso. As empresas estão lá na China e tal, ganhando o circuito financeiro. Então são lutas entre os de cima. Vamos agora para o direito. Então a sociedade não aparece mais a exploração. Não tem mais. Antes aparecia, não é que aparecia, mas era explícita, né? O cara é escravo, então ele trabalha de graça. Agora não parece, é ocultado pelo contrato. Também a coação de uma camada social sobre a outra não aparece mais, porque não é uma coação pessoal. Ninguém foi aprisionado. Não tem servos que têm um estatuto pessoal menor, entendeu? Um nobre, um servo. Não, todos são iguais perante a lei. O domínio se deve à divisão social do trabalho e à acumulação num polo dos meios de produção e no outro polo de pessoas totalmente desprovidas de meio de produção. Então essas relações sociais fundamentais criam essa sociedade mediada pelo direito. Como a troca mercantil e o contrato está na base de tudo, a ideologia fundamental é a jurídica. Então o direito, para o marxismo, é uma estrutura lógica que acontece na própria sociedade que está nas relações sociais fundamentais. Mas o direito é também as normas e os conteúdos normativos, porque no exercício da dominação política que é feita por um Estado, uma esfera pública impessoal, os vários grupos estão separados do Estado. Antigamente o Estado era de propriedade. No Brasil, o museu que pegou fogo, lá no Rio de Janeiro, destruição do patrimônio nacional, que representa esse governo atual e o neoliberalismo, que não quer saber de nada, não quer saber de dinheiro para nada, que não seja eles próprios. Então, o museu que pegou fogo era de propriedade pessoal do Dom Pedro II, da família real brasileira. Então, na sociedade pré-capitalista, o Estado pertence à classe dominante. Ele é proprietário daquilo. Numa sociedade capitalista, não. Ninguém é proprietário do Estado, essa é a coisa pública. Se alguém se apropriar, é corrupção. Rompeu com a esfera pública. Então, todos os grupos, não tem uma classe que está lá no Estado, são os políticos. Então, o próprio empresário, que nas relações sociais fundamentais participa de uma relação assimétrica na qual ele detém meios de produção, e ele não inventou os meios de produção, ele não criou, não foi Deus que mandou ele ter, ele herdou e as relações se herdam do passado, e ele é membro da mesma sociedade, só que em decorrência dessa relação, os filhos dele, a vida dele, ele vai ter escolhas dentro dessas relações, ao passo que quem nasce sem esses meios de produção não tem outra escolha a não ser vender a própria pele e dificilmente vai ter acesso à distribuição, porque essa relação de produção é que determina a distribuição. Pois bem, esse empresário ele olha para o Estado e fala, não, oposição, esses políticos, essa corrupção, os direitos, o povo, veja, tem uma separação entre a dominação política e a exploração econômica, mas é uma separação relativa. O poder político, para o marxismo, é o resultado de uma relação social fundamental. E o poder é detido pelas classes que são dominantes na relação social fundamental de produção. Então, quem detém o poder político no Brasil? Vem alguém e diz: o presidente, o parlamento, a mídia, o Congresso, os políticos, os corruptos, os ladrões. Não.
Nada disso. O poder político é detido por um bloco de classes dominantes, composto por frações dessa classe que detém os meios de produção na relação social fundamental. Podemos dar nome, claro que podemos. O grande capital financeiro, o grande capital importador e exportador, que eles chamam de o mercado, a bolsa, são grandes investidores nacionais e internacionais, proprietários. Num posto subordinado, o grande empresariado da construção civil, do agronegócio, da produção material das coisas. Percebam que teve uma briga entre esses de cima, recentemente, e o setor financeiro, se valendo de um aparato de Estado, encarcerou um setor, uma fração da classe dominante. Então a briga que aconteceu no Brasil recente é uma briga de cachorro grande. Porque a Lava Jato encarcerou uma fração da classe dominante. Aí você fala, bom, tá vendo? Não tem dominação. Tem. É que esse é um setor, uma fração dominada dentro do bloco no poder. Esse setor ficou quietinho e falou, tá bom, eu não apoio mais nenhum candidato, eu não brinco mais nesse jogo, porque eu vi que eu me meti nesse jogo, fui parar na cadeia. E aliás, o Brasil é o único país do mundo, né, que pela corrupção se destrói a empresa brasileira, né? Ninguém me convence que na Siemens, na Volkswagen não tenha corrupção. Aliás, aparecem os escândalos frequentemente. Só que ninguém vê a empresa sendo destruída, né? Aqui as empresas foram arrasadas. Por quê? Tem um interesse externo. Porque os caras querem abrir o mercado da construção civil, o mercado da construção naval, para empresas multinacionais. É uma briga de cachorro muito grande. Então vejam, essas frações dominantes que brigam entre si também formam um equilíbrio instável de compromissos que garante a dominação sobre o bloco de dominados, que são as classes trabalhadoras não proprietárias. Os pequenos proprietários, esse daí é aquele que lá no interior se falava muito que era come mortadela, rota peru. Esse setor, que tem uma pequena propriedade, ele acha que ele é o grande proprietário, mas ele, na verdade, faz parte do bloco dos oprimidos e nem sabe e apoia a coisa contra o interesse dele. Então tem um monte de funcionário público que apoia o neoliberalismo, que é a política que corresponde aos interesses do bloco dominante, interesses no qual o Estado é mínimo e não vai ter concurso público. Mas esse cara aqui, que é resultado de um concurso público, é um funcionário público, é o primeiro a falar, não, porque a concorrência, o neoliberalismo, falta iniciativa, liberdade, meritocracia. Ele não sabe que ao defender o novo, sei lá o quê, ele está defendendo, está cavando sobre os próprios pés. Mas ele tem mais medo do que vem de baixo, não é verdade? Que se aproxima, começa a disputar os concursos com ele, está na universidade com ele, etc., do que quem está em cima. Então ele fala, vou me unir aos de cima para massacrar os de baixo. É o que acontece, é cruel a luta entre vários grupos. Entre os trabalhadores, portanto, tem várias diferenças. Tem o que está empregado, tem o que está terceirizado, tem o que está sem emprego, e o outro que arruma emprego no tráfico de drogas, aí ele rouba a casa do sujeito que é operário, aí se fica contra esse que atentou contra o patrimônio dele, aí é a favor de uma política que aumente a violência. Vejam que é um processo complexo de lutas entre grupos diversos que acreditam que estão defendendo o interesse geral, proclamam que estão defendendo o interesse do povo, mas cada grupo desse está defendendo o interesse próprio e alguns, inclusive, e esse é o aspecto da ideologia, estão defendendo interesses que sequer são os seus. E isso é a hegemonia, é a capacidade de dizer o seguinte para a sociedade como um todo: o meu interesse é o seu. Ainda que você não ganhe absolutamente nada com isso e eu ganho tudo. Mas por que as pessoas acreditam? A ideologia é uma mentira? Não é uma mentira. Ela tem mentira, mas a ideologia é uma relação social. Por quê? No nosso dia a dia, cada pessoa ela entra numa relação estrutural. Você precisa de ideias que insiram você nessa relação.
certo? Então é uma coisa mais complexa. E o direito é isso, o direito é essa forma básica. Na nossa sociabilidade, a gente entra nessa sociabilidade dessa maneira. Todo esse conflito de classes, que eu passei essa dinâmica aqui de modo muito correndo, por alto, dando alguns exemplos, sem citar nomes, porque eu estou dando uma palestra que está sendo gravada e porque também eu quero que vocês não achem que eu defendo XYZ, embora eu defendo XYZ lá fora no bar, depois eu falo para vocês. É o conflito de classes, esse é o motor da política. Então, cada política social e econômica de Estado é a tradução concreta de um conjunto de interesses, de uma hierarquia de interesses. Essa tradução é cientificamente verificável. Então, no topo financeiro, ele fala o seguinte: a autonomia do Banco Central. Norma. Lei de responsabilidade fiscal. DRU. E agora, emenda constitucional do teto. Estão sacando que cada grupo busca materializar os seus interesses no ordenamento jurídico, no conteúdo das normas e em instituições que expandam e difundam os seus interesses. Então, quando o capital financeiro faz a reforma da Previdência e acaba a Previdência Social, ele abre um mercado para nascer a Previdência Privada, ele vai lá vender um título de previdência, um título de capitalização. E eu advogo nessa área, esse título é uma porcaria. Você teria que depositar o dinheiro numa conta, fazer uma poupança, você nunca vai ter o salário do INSS, que é muito criticado, mas é uma tecnologia social, financeira, disponível para a massa trabalhadora. Como que a massa conquistou aquela norma? Foi por pena dos de cima? Foi por racionalidade? Não. Todo mundo é racional aqui nessa história, todo mundo sabe fazer conta, todo mundo sabe o seu interesse, sabe onde aperta o calo. A Previdência Social surgiu da luta da classe trabalhadora. E num determinado momento, essa luta mundial era tão grande que ameaçava o poder político da classe dominante, que para barrar o avanço dessas lutas, essa dominação, esse aqui é o bloco de cima, né? Em relação a esse bloco de baixo, para garantir esse equilíbrio, ela teve que incorporar vários interesses dos de baixo. Onde? Em normas. Direitos sociais. Mas veja, mesmo que eu tenha todos os direitos sociais, a relação social fundamental permanece a mesma. Tá certo? Continua uns executando e outros concebendo, organizando e dirigindo. Enquanto houver essa divisão na sociedade, sempre haverá propriedade privada e apropriação privada do produto. Nossa, quer dizer então que justiça mesmo só vai haver para o marxismo quando não houver essa separação entre os que pensam e os que executam? Isso. Tem que haver uma relação democrática com os meios de produção. Eles não podem ser de propriedade de uma determinada camada de pessoas. Esse é o programa do marxismo. Pegar esses meios de produção e, aspas, socializar. Que significa todas as pessoas realmente, igualmente, terem meios pessoais de participar do processo de concepção, organização, direção do processo produtivo e todas as pessoas participarem igualmente da execução do processo. Então, quando todos acordar de manhã e dormir no final do dia, tendo participado de uma maneira geral de todas essas tarefas da sociedade, não ficando a cargo de uma pessoa, de uma família, ou de uma classe, sempre a mesma tarefa, e de outra, sempre a outra tarefa, sendo que uma é de mera execução e a outra concepção, organização e direção. Enquanto isso não acontecer, vai haver uma desigualdade estrutural, uma apropriação do trabalho não pago. Então esse é um pouco o programa. Então vejam, o conteúdo das normas é dado pela luta de classe, pela dinâmica da luta de classe.
No governo anterior, agora é a ascensão neoliberal, né? Aconteceu isso aqui, ó, foi aprovado. Que é uma norma que diz o seguinte, ó. Como eu tenho que garantir aqui a remuneração do capital internacional, financeiro, as patentes, todos esses custos, tudo que a sociedade arrecadar, a prioridade é pagar isso aqui. Se sobrar algum dinheiro é para as tarefas fundamentais, ou seja, não pode ampliar o gasto para não prejudicar isso aqui ao que foi a inflação do ano anterior. Aí você fala, justo, né? Porque se eu ganhei X, não posso gastar X mais 2. Só que todo ano nascem quantos milhões de brasileiros? 2 milhões? O Brasil tem 210 milhões, vamos imaginar que a nossa taxa de crescimento seja 1%. Não dá isso? 2 milhões? Não. Todo ano nascem 2 milhões de brasileiros. Como é que você dá educação, saúde e tal? Aí vem o neoliberal e fala, isso é problema deles, cada um vai atrás. Não é verdade? Isso é problema deles, cada um vai atrás do seu. Mas não é isso, né? Não dá. Então as classes trabalhadoras e as normas sociais e democráticas decorrem das lutas dos oprimidos, que pressionam e conquistam. Tá certo? E essas normas vão ser eficazes a depender dessa correlação de forças. Então, se as classes estiverem organizadas, conscientes, lutando, tem mais direitos, mais democracia. Se não tiver, menos. A hora que chegar num determinado ponto, lembra que o Estado monopoliza a coação legítima? Ele vai usar essa violência contra os de baixo. Para concluindo, vou dar um exemplo concreto, que isso marcou muito. Tinha uma norma que o judiciário aplicava que era o seguinte, ó, não pode ter protesto na Paulista, porque é rota de ambulância. Então vem um argumento racional, né? É rota de ambulância, não pode ter protesto, todos os direitos são restringíveis, a gente aprende isso no pós-positivismo, a liberdade de expressão também tem um outro bem maior jurídico, que é a saúde de outras pessoas, então eu não posso exercer um direito em detrimento do direito de outros, né? Então eu restringo naturalmente, racionalmente o direito ao protesto na Avenida Paulista em defesa do direito das ambulâncias circularem com os doentes e a coisa funcionar. Um estudante desavisado acha bonita essa argumentação pós-positivista, moderna, do confronto e da ponderação de direitos, só que aí vem a luta das massas, com os protestos de junho, não vou entrar no mérito se bom, se ruim, se para esse fator, se para aquele outro fator, tem lá os protestos de junho que tomam a Avenida Paulista. E como um passe de mágica, não houve nenhuma norma, nenhum tribunal superior, ninguém que dissesse que aquela norma não valia, e era a jurisprudência do TJ de São Paulo, que aplicou multa de 300 mil à POSP, Associação dos Professores, que fez um protesto lá na Avenida Paulista, CET foi lá e multou 300 mil, não pode porque aqui é rota de ambulância. E aí nós, advogados, entramos com a ação contra, os caras falaram, não, tem que manter a multa porque não pode. Milagrosamente, depois que 1 milhão de pessoas tomou a Avenida Paulista, nunca mais essa norma foi aplicada. Por quê? Aí você fala, mas o raciocínio tal não vale mais. É a luta de classe que determina se uma norma vale ou não. Inclusive tem norma aqui oculta que funciona. Norma oculta. Na advocacia você começa a descobrir isso. Você fala, mas e o Código de Processo Civil? Mas no funcionamento aquilo não pega. Porque o que pega é o que cola nesse equilíbrio instável de compromissos entre os de cima que garante a dominação dos de baixo. Então as normas e a sua eficácia e a dinâmica da sua criação e da sua evolução dos conteúdos normativos mais ou menos democráticos depende da dinâmica da luta das classes. E se você usar esse método geral, que aqui eu estou passando em largas pinceladas, não aceito que vocês digam que eu estou simplificando a sociedade. A ideia é dar meios exatamente para a gente complexificar a análise. Mas você fala, por que a súmula vinculante do Supremo que fala que o sujeito não pode ficar algemado na audiência não é aplicada nos fóruns de São Paulo? Aí você vai na micropolítica de um grupo de interesse
que tem uma ideologia punitivista, uma origem de classe, que está confortável, imune às pressões dos tribunais superiores e que não aplica isso em São Paulo. Você fala, mas a súmula vinculante. O cara fala, então, doutor, recorre. Só que já aconteceu a coisa, já aconteceu, você recorre e tal, leva não sei quanto tempo para nulidade, não sei o quê. E aí acaba não valendo a pena entre os custos processuais. Então o direito também é objeto da análise estratégica dos grupos em conflito. Eu sempre briguei contra banco. Porque eu falo assim, cara, banco, os caras têm um lucro da casa de dezenas de bilhões dividido em 3 bancos. Por que os caras não pagam 2 horas extra diária? O bancário tem jornada de 6, mas todos fazem 8 sob o argumento de que eles são gerente. E aí gerente não tem a jornada de 6 horas, pode ter a de 8. Eu falava, cara, mas por que? Não é mais barato pagar essas 2 horas do que ficar... Não, eles fazem conta. Então ele tem uma ação estratégica em relação ao processo. Ele fala, bom, quanto custa pagar essas 2 horas? X. E se eu não pagar, os caras entrarem com a ação... Eu primeiro vou achacar todo mundo para não entrar com a ação. Se entrar com a ação, perde emprego, não sei o que, tal. Aí os que entrarem eu faço um acordo, reduzindo lá 70%. Bom, já ganhei 30%, uma parte já não entrou com a ação, uma outra parte eu fiz acordo, sobra uma pequena parte, eu ainda ganho, sobra uma outra parte que eu perco. Faz na conta geral, vale a pena. O direito não vale. Não é racional, é uma disputa de grupos de interesse. Isso no micro. Agora, pega isso no todo, dos direitos que valem e que não valem, da conformação de um Estado mais ou menos democrático, é o resultado da luta de classe. Então, portanto, para concluir toda a aula, o direito é isso. Ele é uma forma, uma estrutura lógica que está assentada na forma mercantil, é uma forma equivalente, e isto vale para o raciocínio jurídico. Nunca um raciocínio vai ser jurídico sem orbitar a equivalência. São diferentes, você tem que mostrar que a diferença reestabelece a igualdade em outro patamar. Então é essa estrutura lógica que se enraiza na estrutura social e ao mesmo tempo é um conjunto de normas que se materializa na autoridade estatal e que está ligado ao exercício do poder político. E que, portanto, a correlação das forças entre as classes, frações e grupos determina a positivação de determinados conteúdos e a eficácia dos conteúdos normativos. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a oportunidade. E são 9h30 aí, podemos agora... Acho que é uma meia hora, não sei se vocês aguentam depois de tudo isso. Nessa hora da noite a gente fazer um debate livre aí. E eu acho que podemos dialogar livremente, né? Não precisa jogar para mim e eu respondo. Podem vocês dialogar entre vocês. Beleza, gente?